você possa dizer assim, Senhor, já adoramos o teu nome, já fala conosco, através da tua palavra, que o teu servo vai ministrar aos nossos corações. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, como é maravilhoso te louvar, como é maravilhoso te adorar, como é maravilhoso estar na tua presença santa e gloriosa. E podemos sentir a tua presença, pois tu és o Deus presente. Obrigado por receber a adoração da tua igreja, Pai. E agora vamos receber a tua palavra e pedimos a ti, meu Deus querido, fala conosco através desta palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Que a tua palavra, ó Deus, tenha livre acesso aos nossos corações. Que o Espírito Santo tenha o poder de nos convencer para realizarmos a tua vontade perfeita, agradável e boa, Pai. Usa o teu servo para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja louvado, Senhor. Amém. Amém. Vamos estar abrindo nossa Bíblia então. Livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias. Você abre a Bíblia no meio, vem Salmos, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, depois de Isaías vem Jeremias. Amém. Jeremias, capítulo 1, versículo... Vamos ver o 4 e 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Tem como título Ao Chamado de Jeremias. Amém? Vocês acharam? Diga amém. 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 Vamos estar lendo então. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Amém? Toma mais assento. A palavra é o chamado de Jeremias. Esses dias adentramos no meio do ano já, estamos em junho. E é um mês que, tipo, como a gente fala em japonês, é Watashi Oto. No meu caso, tem bastante aniversário nesse mês. Em julho, dia 1º foi aniversário da minha mãe, dia 9 é aniversário da minha filha. É só esses dois, mas para mim é muito já, tá? Mas eles que vamos comemorar aniversário. O que é aniversário? Aniversário é onde você celebra que a pessoa, mais um ano que você está vivo. Mais um ano que você está com a gente, mais um ano, mais um tempo que se passou, você comemora a vida, você comemora aquela comunhão de estar junto com a pessoa. E me veio esse versículo em mente, que esse versículo fala que Jeremias foi escolhido. Deus tinha escolhido ele para fazer uma missão, Deus tinha escolhido ele para fazer uma obra. Nós sabemos que todos nós temos um chamado, todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. Volta e meia, eu gosto de fazer essa pergunta: o que você os alunos lá, né? O que você quer ser? O que você quer se tornar? Você tem um objetivo de vida. Quando a pessoa não tem um objetivo de vida, ela não faz nada, né? Estou vivendo. Qual que é a diferença de uma pessoa e de um papel, de um relógio, vamos dizer assim? Quando a pessoa tem vida, quando a pessoa existe. Tem a vez que você está vivendo a vida, tem vezes que você está sobrevivendo. Passei mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar sobre isso, o chamado. Quando nós temos convicção daquele nós fomos chamados, nós paramos de apenas existir no mundo, apenas, eu estou aqui, estou conseguindo passar um dia de cada vez, e você começa a viver a vida, a cumprir o propósito para o que você foi chamado. Para que fomos nós chamados? Sabemos qual é o nosso propósito de vida? Para que estamos nessa terra? Por que você está nessa terra? Sabe uma resposta mais fácil que tem, que todo mundo dá? Porque você existe. Se a gente pensar que não somos apenas matéria, se somos apenas existência, não há muito sentido na vida. Mas quando nós sabemos que existe um Deus que nos criou, nós sabemos que tem um propósito para a nossa existência. E quando nós sabemos disso, conseguiremos viver com eficácia. Uma coisa, o propósito da nossa vida não contém como viver em nós mesmos. Nós só temos um propósito porque existe um Deus que nos fez.
Só temos um propósito de vida porque sabemos que fomos criados com um propósito e fomos chamados para tal. Todos nós que estamos aqui, eu creio que todos, já ouviram um chamado de Cristo. Você veio até a igreja, você veio até Cristo. Por que você veio até Ele? Como você chegou até Cristo? Fala que Jesus, nós vamos falar, né? Nós existimos por causa de Cristo. É Ele que nos deu a existência. É através dele e para Ele. Né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós nos tornamos, então, discípulos de Cristo. Como você chegou até Cristo? Como se deu o seu chamado para Cristo? Nós vemos que os discípulos de Jesus em si, foram várias maneiras de encontrarem a Cristo. Uns foram por indicação, tinha 2 discípulos de João Batista. Aquele lá é aquele que vai trazer a vida, é aquele que vai salvar o mundo. Uns foram chamados pessoalmente por Cristo, outros foram a convite. Encontrei um homem que vai falar, encontrei uma pessoa que fala que eu acho que é o Salvador. Muitos de nós encontramos a Cristo dessa maneira, certo? Alguém falou de Cristo para nós, alguém falou que Ele pode resolver os nossos problemas. Talvez viemos a Cristo por causa de uma enfermidade, talvez viemos a Cristo por causa de alguns problemas que devemos resolver, mas eu quero a solução, e você se deu um momento que você se encontrou com Ele. E aí, nós encontramos com Cristo. Quando nós encontramos com Cristo, ouvimos a mensagem do Evangelho, e essa é a mensagem que foi pregada. Esse é o motivo. Jesus veio ao mundo para te salvar. Jesus, Ele veio ao mundo, Ele te ama, Ele morreu pelos seus pecados, para que você pudesse ter uma vida com Ele. E você falou, eu acho que é verdade, eu acredito nisso. Eu acredito nessa palavra, e então nós devemos aceitar a Cristo. Amém? Chegamos a esse ponto. Abra comigo lá, Romanos 10, versículo 9. Nós ouvimos a mensagem de Cristo. O Espírito Santo tocou em nosso coração e você falou, eu preciso desse Jesus, eu preciso dessa salvação. Às vezes nem é por assim, eu amo a Cristo. Você fala, eu quero escapar do inferno, eu vou para Cristo. Ou eu quero ir para o céu, eu vou para Cristo. Mas é questão que a gente não pode parar nessa etapa. Romanos capítulo 10, versículo 9. Como eu posso fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo, eu quero passar a eternidade com Cristo. O que eu posso fazer para ser salvo? Vocês acharam? Amém? Romanos 9, versículo... Romanos capítulo 10, versículo 9. Como fazemos para ser salvo? Ser com sua boca. Confessar. O que você tem que confessar? Confessar que Cristo, Jesus é o Senhor. Você tem que confessar que Cristo é o Senhor. Ele é o seu Senhor. O que a palavra Senhor nos vem à lembrança? O que é Senhor? Não é no português, às vezes é uma maneira polida de chamar alguém. Bom dia, Senhor Roberto, bom dia, Senhor Lourdes, bom dia, Senhor Joshua. Mas a palavra Senhor, se a gente ver o sentido dela, é aquela pessoa que tem o domínio sobre você. É aquela pessoa que tem o domínio. A gente estava falando hoje no curso de japonês que a diferença das palavras. Tem palavra que, no português, porque a gente usa bastante, ela parece que perde o peso que ela tem. Por exemplo, eu te amo em português. Eu te amo em português parece que é leve, mas quando você fala em japonês, aishitemasu. É para quem entende os 2 idiomas. Mas aishitemasu parece que dá um peso, sabe, na palavra. É uma palavra que carrega como se uma força maior. Onde eu estou aqui é chamado de altar. Certo? Mas eu estou sobre o altar. Se eu falar altar, a gente já deixa passar. Mas quando eu falo em japonês, como que chama? Esqueci agora. Saidan. Que é onde você faz o sacrifício. Quando você sente o peso da palavra. Que a gente usa muitas vezes sem prestar muita atenção. Mas aqui é onde nós entregamos o nosso sacrifício. Quando estamos adorando aqui, estamos subindo no altar, estamos nos sacrificando ao Senhor, nos entregando a Ele. Quando nós viemos à igreja, você está adorando, você está se sacrificando. Você está se matando-se a si mesmo, mortificando a si mesmo, falando assim, não, quem importa para mim primeiro é tu, Cristo. Não há nada senão somente a ti. Aqui fala, com sua boca confessar que Cristo é o Senhor. Essa palavra, você se torna servo, você se torna discípulo, você se torna propriedade dele. Para sermos salvos, não basta somente falar eu acho que é verdade, vou estar indo na igreja todo dia e sou salvo.
Não, se com sua boca confessar que Cristo é o Senhor. O que Cristo quer é que Ele quer ser o Senhor da sua vida. E a continuação diz, e crer no seu coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você diz, eu creio que Cristo é verdade, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Mas muitas vezes essa palavra Senhor, a gente não tem uma dificuldade de entregar a nossa vida a Ele. Tem uma dificuldade de deixar Ele tomar as decisões. Eu falei, esqueci quando eu falei isso, mas sobre a questão de mudança de emprego, né? Quem lembra dessa palavra? Não lembro não, né? Agora não lembro quando que eu falei, talvez foi o sábado passado. Se um professor, ele recebe uma proposta para mudar de serviço com uma escola maior que paga mais, ele pode mudar de escola? Pode, acho que você lembra, né? Vocês lembram dessa palavra? Não. Ou seja, a gente pensa que nós temos domínio. Aí a gente fala, mas se o pastor falar a proposta para uma igreja maior que paga melhor, ele pode mudar de igreja? Não, porque a gente tem uma ideia que não, o pastor ele tem que ser guiado por Deus, e é Deus que tem que cuidar, não é ele que tem que tomar as decisões. Mas isso a gente esquece que não é somente o pastor, não é somente o obreiro, não é somente aqueles que estão no ministério, mas a nossa vida nós entregamos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Então, eu vou mudar de escola, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer alguma coisa na minha vida. Ele é o meu Senhor. Eu falo, Senhor, é da sua vontade. Senhor, está sob a sua direção, me direciona. Não tomar o senhorio, que quando nós tomamos essa decisão, fomos chamados, nos chamou para que nós tivéssemos isso, essa intimidade com Ele. Em Mateus capítulo 3, versículo 13, se dá quando Cristo chamou os seus discípulos. Muitos vinham até Cristo, muitos queriam vir. Se você for rápido lá, abre Mateus 3, versículo 13. Mateus 3, versículo 13. Muitas multidões seguiam a Cristo, muitos queriam ouvir Jesus falar. Por quê? Porque a mensagem era cativante, talvez, por causa que ele trazia a cura para as suas doenças, trazia a solução dos seus problemas, ele resolvia as causas difíceis, curava os enfermos, ele dava pão para os que tinham fome, ele tratava das nossas necessidades básicas. Cristo veio para isso também, sim, ele cuida de nós. Mas muitos chegaram a Ele. Mas Cristo escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos. Por que Deus escolheu os seus discípulos? Qual que é o propósito para que eles foram chamados? E é isso que vai cair hoje, essa mensagem que eu quero falar. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Fomos chamados para estar com eles, estarmos sob o seu domínio, colocar Ele como Senhor da nossa vida. E para quê? Para que nós somos discípulos? Vamos lá. Mateus, eu também? Não. Mateus. Mateus, desculpa. Marcos 13, 14. Começar. Marcos 13, 14. Diz assim. Muitos estavam lá e Jesus escolheu 12 homens. E aqui tem uma palavra que é para. Jesus escolheu 12 homens. Para quê? Ele escolheu seus discípulos. Para quê? Qual que é o objetivo que Jesus escolheu os seus discípulos? É para? O que está escrito aí? 3:14. Marcos 3:14. Jesus escolheu 12 para... Ponto. Para estivesse com ele. Jesus escolheu os seus discípulos para que estivessem com Ele. Muitas vezes quando a gente fala do chamado, a gente lembra bastante o que a gente tem que fazer. Eu tenho que sair, eu tenho que pregar, eu tenho que falar, o que eu posso fazer. A gente pensa bastante no que fazer, mas antes disso, Ele quer que você esteja com Ele. Jesus escolheu os seus discípulos para que andassem com Ele, para que Ele seja o seu Senhor, para que Ele que seja estar sob o seu domínio e eles estejam transformando a sua vida. Antes de nós estarmos fazendo alguma coisa, antes de eu estiver trabalhando, vou fazer qualquer coisa, Deus quer que eu esteja com Ele, esteja na sua presença. Não adianta eu trabalhar, a gente lembra agora de Marta e Maria. Marta, ela fazia muitas coisas. Ela trabalhava, ela cozinhava, ela preparava comida para o Senhor. Certo ou errado? Está certo, ela está trabalhando. Ela está fazendo a obra do Senhor. Mas Jesus fala para ela que, não, essa não é a melhor parte, isso não é o essencial, o que eu mais quero é o quê? É o que Maria está fazendo.
Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo, é estar ouvindo Ele falar, é estar observando o que Ele tem a nos dizer, é ter intimidade com Ele. Essa palavra aqui é ter intimidade. O que o Senhor sempre quis, desde o começo, quando formou o mundo, é ter intimidade conosco, é ter um relacionamento conosco. Ele fez Adão e Eva, certo? E toda vez quando eu prego, eu acho que eu volto nessa parte. O que Ele fazia toda vez? Todo dia? Ia visitar, ia conversar. Conversar o quê? Não sei. Mas ia conversar. Quando você gosta de uma pessoa, quando você está namorando, você liga para ela para quê? Para bater papo. Eu fiz isso, fiz aquilo, foi ruim, foi mal. Você conta a sua história. Muitas vezes nós usamos muito Deus realmente como aquele que vai só resolver os nossos problemas. Aquele que vai, Senhor, eu estou precisando de uma cura, Senhor, eu estou precisando de um bom emprego, Senhor, resolve essa causa. Aquele que faz tudo e vai resolver, mas esquece que Ele não quer somente Ele ajudar, Ele ajuda sim. Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para resolver os seus problemas, Ele tem o poder para te dar uma boa casa, um bom emprego, sim. Mas o que Ele quer, além disso, ou mais que isso, é ter um relacionamento íntimo com você. Foi para isso que Ele chamou os seus discípulos, para que estivessem com Ele, para que andassem com Ele, para que aprendessem com Ele e fossem como Ele. Adão, ele pecou. Nós sabemos que através de Adão, o pecado de Adão veio a todos nós. Todos, por causa dele, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estivemos longe dele, por causa do pecado que entrou no mundo. E para ser salvo, e para tirar isso, o que Cristo fez? Ele veio e morreu por nós. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida. E não somente uma vida em abundância. Como que eu vou ter uma vida se eu ainda tenho pecado? Aí que a gente lembra de Nicodemos. O que é necessário fazer? É nascer de novo. Nós éramos da geração de Adão. Temos a herança dele na nossa carne ainda. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, aceitamos Ele como o seu senhorio e fomos batizados com Ele na sua morte e ressurreição, aí isso é uma simbologia. Porque fala, quem crê e for batizado será salvo. A questão do batismo não é somente um mergulho nas águas, não é somente um ritual que você vai mostrar, mas assim, você está morrendo para este mundo e está nascendo para Cristo. É uma coisa externa do que já aconteceu quando você encontrou com Ele. Eu encontrei com Cristo, eu morri para mim mesmo, eu tenho nascido uma nova criatura. Agora eu faço parte da geração de Cristo. Eu tenho em mim as marcas dele. Fala que nós devemos crescer com Cristo até que em nós seja gerado um bom cheiro de Cristo. Lembra dessa passagem? O que é ter o cheiro de Cristo? Uma pessoa que tem um perfume, às vezes que não é o seu. Quando você abraça ela, fica um tempo com ela, você pega o cheiro da pessoa. Por causa que você tem bastante intimidade com ela. Para nós termos o cheiro de Cristo, é que nós precisamos ter intimidade com Ele. Viver com Ele a cada dia. Não é somente um final de semana, não é somente 2 horas por semana, mas assim é o dia a dia vivemos sobre a intimidade dEle. Ele quer que nós vivamos juntos com Ele a cada dia. A mensagem principal é essa, que Deus quer que nós cheguemos a Ele. Ele quer ter um relacionamento com você. Isso é direto. A gente vê várias vezes o pastor já pregando, outras mensagens já faladas, que você busque mais a mim, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero falar mais com você, eu tenho mais coisas para te dar, eu tenho mais coisas para te contar. Não use, a palavra feia aqui, né? Não use Deus. Muita gente tem essa mente, eu vou buscar Deus porque eu preciso de uma solução. Eu vou usar Deus porque eu preciso passar uma entrevista de emprego. Eu vou buscar Deus por causa que eu estou precisando de alguma coisa. Mas não, eu vou a Deus porque eu quero estar com Ele. É melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em outros lugares. Muitas passagens a gente alegria quando vou à casa do Senhor. Quando a gente começa a sentir a alegria de estar em Sua presença, a gente não quer mais sair. Por causa que Ele é a alegria. É através dele que nós temos todas as coisas que nós necessitamos. Através dele nós podemos ter a eternidade, a gente vai passar com Ele. O que mais a gente pode necessitar nessa terra? Mas Deus quer, eu quero intimidade com você, eu quero passar tempo contigo. A palavra, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18.
Você tem que estar cada dia mais perto de Cristo. Você tem que estar cada dia mais sendo transformado, mais perto dele, a sua imagem e semelhança. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Estamos refletindo a glória do Senhor, exalando o cheiro de Cristo, demonstrando em nós o que aconteceu aqui dentro. Somos transformados de glória em glória. Duas palavras, de glória em glória, pouco a pouco, ao quê? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós temos que ser transformados de pouco a pouco à imagem do Senhor. Não sou mais eu quem vivo, essa palavra bem falada. Eu tenho que, quando eu encontro a Cristo, né, eu vou ter uma coisa a mais para ajudar a minha vida. Não, eu vou estar sendo transformado. A mensagem do Evangelho não é o que Deus pode te dar, é o que Deus quer transformar você. O primeiro milagre que aconteceu, nós podemos lembrar que foi lá nas bodas de casamento. Jesus transformou o quê? A água em vinho, é a sua essência. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus não quer somente acrescentar umas coisas boas na sua vida. Deus não quer somente te dar bastante bênção para você. Ele quer te transformar. Você já não é mais a velha criatura, você não faz parte mais da natureza do velho Adão. Nós estamos carregando na nossa carne, sim, essa carne ainda tende ao pecado. Mas nós somos transformados, nosso espírito agora vive com Cristo. Nós somos geração dele. Aí que geração eleita, sacerdote santo. Deus quer que nós sejamos transformados a cada dia. E Jesus, ele chamou os seus discípulos. E que todo dia ele estava treinando com eles. Os discípulos todos os dias ouviam como Jesus falava. Todo dia ouviam como Jesus agia. E iam aprendendo. Iam cada dia mais sendo transformados. Quando nós encontramos com Cristo, é um aprendizado. A cruz, o encontro com Cristo mudou a nossa vida por completo, mudou o nosso destino. Aí sim, mudou o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Não importa o local que nós estivéssemos, Jesus quer que nós estejamos com Ele. Eu não só estou com Cristo aqui na igreja, eu estou com Cristo lá na minha casa, eu estou com Cristo no meu serviço, eu estou com Cristo em todos os cantos da minha vida. Eu trago Ele para mim. E uma palavra em Isaías fala que quando os nossos pecados eram vermelhos como o escarlate, os nossos pecados ele não tinha umas manchas assim, que não tinha como ser limpa. Mas Jesus fala que dele transforma nossas vidas. Ele faz mais branco que a neve e torna o vermelho como a branca lã. Uma mensagem que eu estava ouvindo esses dias, que eu achei muito interessante falar, é duas palavras. Ele se nos torna branco como a neve e branco como a lã. Tem dois sentidos. Quando nós aceitamos a Cristo, fala assim, Senhor, meu Salvador, eu te aceito, perdoa os meus pecados, nós recebemos a santificação, somos santificados. O que é a neve? A neve cai do céu, uma coisa que vem lá do alto. Nós recebemos a santidade, somos chamados de santos. Aqueles santos que vão herdar as mansões celestiais, os santos que vão morar no céu. E a branco como a lã. A lã é uma coisa que é gerada da ovelha. Quando Cristo começa a viver em nós, quando a sua essência começa, nós deixamos Ele transparecer a nossa vida, nós vamos sendo refletindo a sua imagem. Aí a santidade sendo gerada de dentro para fora. Eu achei muito interessante isso. A nossa santidade não é tipo, eu aceitei Cristo, está tudo bem. Não. Deus, agora passamos para a segunda etapa. Temos intimidade com Deus. Vivemos em santidade com Ele. Conforme vivemos em santidade com Ele, mais nós vamos nos parecendo com Ele. Mais nós vamos refletindo a sua imagem. Mas nós vamos estar vendo Cristo refletido em nós. E é isso que Deus quer em nós. É que estejamos em comunhão com Ele. Deus muda nosso pensamento, Ele muda a nossa mentalidade, Ele muda os nossos sentimentos. Por quê? Porque Ele está vivendo em nós. Quando é eu que estou vivendo, ainda eu estou controlando. Mas quanto mais eu deixo Ele viver na minha vida, mais Ele que vai refletir, mais não serão os meus sentimentos, as minhas emoções. É interessante que a sua vida, com a sua caminhada com Cristo, você vê que você é transformado.
Você, tipo, quando aceita Cristo, às vezes não é uma transformação do dia para a noite. Não é da hora que você ainda carrega as consequências que você tinha. Mas quanto mais nós passamos tempo com Ele, mesma coisa quando você passa tempo, eu falo toda vez, todo ano quando eu pego uma classe, no final desse ano, os meus alunos começam a falar parecido comigo. Porque passou um ano, 8 horas por dia, escutando eu falar. Daí a gente tem que tomar cuidado, né? Como você está falando, que essas são tudo influências. Mas aonde nós passamos mais o nosso tempo? O que nós mais temos nos contatos com a nossa vida? Que quando Cristo começa a viver em nós, mais nós vamos ser transformados. Mais as nossas emoções, eu acho interessante bem isso na parte da emoção. O que te magoava, às vezes não vai magoar mais. O que você ficava irritado, não te irrita mais. Você vai tendo o temperamento transformado. Mas não é isso que o pastor sempre fala, né? Nós temos os 4 temperamentos, mas quando nós encontramos com Cristo, entramos no 5º, né? Que é o controlados pelo Espírito. E não é rápido, não. É uma coisa que demora. É conforme nós deixamos, a lã, ela não sai de uma vez. É de pouco a pouco. Conforme nós santificamos a nossa vida. Aí que vai a parte da intimidade. Senhor, eu leio a palavra, eu oro, eu passo tempo com Ele, aí eu vou ter a minha intimidade com Ele, assim vai sendo gerado em mim a Cristo. Não é uma coisa que eu vou forçar. O meu serviço, que vamos dizer assim, o meu trabalho é buscar a Ele, é orar, passar tempo com Ele, buscar a intimidade, e o resto, a transformação na minha vida não sou eu que faço. Não sou eu que vou tentar transformar a minha vida. Eu vou me achegar a Ele e vou deixar Ele transformar a minha vida. E você vai ver que é alguma coisa natural. E que às vezes quando você não tem muita paciência, vamos dizer assim, né? Você fica bravo. Ai, por que acontece isso? Mas é natural. É você. Senhor, me ajuda. Senhor, cresça mais na minha vida. Você lê a palavra, você ora, você deixa Ele transformar. Quando você pensa, quando você vai parar para ver, você vê que Ele fez a transformação. Faz 10 anos, acho que eu estou dando aula já, né? Mas eu vejo que até os meus sentimentos dá uma diferença. Como que eu agia antes, quando eu ajo agora, é uma diferença. A nossa vida não pode ser a mesma de uns anos atrás. Por causa que temos que estar aí, cada dia melhorando e buscando a santificação em busca do varão perfeito. Nós fomos chamados para sermos santos. Eu gosto muito dessa passagem. Abraão, vai estar na minha presença e ser santo, perfeito. Ser perfeito. O que é exigido de nós é nada mais, nada menos que a perfeição. Fala que se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, que fala, você tem que ser mais santo que eles. Eles eram religiosos. Eles faziam todos os jejuns, e então Jesus fala, não, você tem que ser mais que eles. Ele não é somente por fazer, tem que ver a intenção do coração. Que Deus quer ver, Senhor, eu quero me aproximar de Ti. A mensagem é essa, eu quero intimidade com você, eu quero que você se chegue mais perto de mim. Que quanto mais você estiver perto de mim, você vai ser transformado pela minha palavra, transformado por Cristo, e deixando Ele viver, você vai fazer a obra. A gente sabe que tem a segunda parte. Jesus, depois de passar o tempo com os discípulos, Ele deu a ordem. Qual que foi a ordem? E de pregar o evangelho, e de fazer os discípulos. Foi falado ontem também, né? A missão da igreja é pregar o evangelho e propagar o que Cristo fez. Essa sim, é o nosso chamado, é a nossa missão. Mas antes de lembrarmos do que nós temos que fazer, devemos lembrar o que devemos ser. Nós devemos ser a imagem e semelhança dele. Devemos estar em intimidade com Ele, deixar que a sua glória resplandeça em nós. Quando sim estivermos resplandecendo a sua glória em nós, aí sim vamos estar indo e vamos estar pregando. Eu tenho que esperar, Márcio? Não. Você tem que estar realmente ter intimidade com Ele. Não adianta só falar, não adianta só pregar, porque muitos dirão, no final dos anos, né? Estarão todos reunidos. Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei os demônios. Eles fizeram muitas coisas. E Jesus vai falar, não, vocês não fizeram nada. Não, ele falou, eu não te conheço. Jesus não negou o que eles fizeram. Jesus não falou que, vocês não fizeram nada. Eles fizeram, eles pregaram, eles profetizaram, eles fizeram muitas, vamos dizer, performance, vamos dizer,
ministerial. Mas não adianta, porque Deus quer ver a nossa intimidade, o nosso interior. Eu posso pregar para 1000 pessoas aceitarem Cristo, mas se eu não tiver a minha intimidade com Ele, eu não sou salvo. Eu posso profetizar, eu posso fazer curas, eu posso fazer maravilhas, mas se eu não estiver em comunhão com Ele, eu não sou salvo. O que Deus quer não é o que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar. Antes de Ele falar da palavra de Isaías, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Antes disso, o que aparece? Ele viu o Senhor. Ele viu a santidade de Deus. E Ele falou, ai de mim. Antes disso, ele estava falando, ai de você, ai daquele outro, vocês têm que se converter, vocês são um povo ruim. E estava metendo a palavra em todo mundo. Mas quando ele viu a santidade de Deus, falou, ai de mim. Senhor, a tua santidade, eu mereço isso. E ele foi santificado, ele tocou a brasa em seus lábios. O que Deus quer é que nós nos santifiquemos a cada dia. É que nós chegamos mais perto dele. Oremos mais, leiamos mais a palavra e ouçamos mais o que ele tem a nos dizer. Não é um acréscimo na nossa vida, é uma transformação na nossa mente. Isaías 1, 18, Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim, vide então e arguir-lhe, diz o Senhor, ainda em vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a alva neve. A mensagem que veio de Deus. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornam brancos como a branca. Não. Achei que é muito interessante. É uma coisa que Deus dá salvação sim, você está salvo. Mas fala, beleza, agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu acreditei em Cristo, falei que Ele é o meu Senhor, a gente muitas vezes fala, mas isso a gente tem dificuldade de viver. Da mesma palavra que a palavra, por causa que a gente às vezes fala, vai perdendo a força que ela tem. A palavra Deus, Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele é aquele que criou todas as coisas. Mas a gente parece que coloca ele numa caixinha. Ele está lá na igreja só. Ele está só quando eu estou precisando dele. Mas não, ele está em todos os lugares. O versículo que eu li no começo, Jeremias, antes de formar no ventre eu te escolhi. Há muitas pessoas falam, ele formou a gente no ventre da nossa mãe, a moldura como foi feita. Cada um somos formados à sua imagem e semelhança. Nós já estudamos sobre isso, que cada um de nós fomos criados por Cristo. Não tem nenhum que foi acidentalmente e saiu, não. Mesmo que depois seja acidente dos homens, Cristo tem um propósito para cada um de nós. Deus chamou a todos. Mas agora, Deus chama a todos, mas basta de nós agora escolher obedecer. Escolher estar com Ele. Escolher viver a vida que Ele tem. Precisamos ter essa renúncia. Por causa que nós precisamos deixar que Ele seja o Senhor, não sou eu. E nós temos muita dificuldade com isso. Quando você tem muita dificuldade em deixar Ele tomar conta. Por quê? A gente fala, talvez eu cuido melhor. Porque a gente vê Jeremias, né? Jeremias capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, que Deus chama ele, né? Antes de formar no ventre eu escolhi, antes de nascer eu te separei, eu te designei como profeta das nações. Versículo 6. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, ainda sou muito jovem. Senhor, eu não sei, acho que não é para mim não. Isso aqui não é para mim. Mas que Deus quer usar a sua vida, Ele te escolhe. E a quem Ele escolhe, Ele capacita. Nós somos chamados, vocês foram chamados, todos nós temos um chamado específico para ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Qual que é a nação que você foi chamado para pregar o Evangelho? A nação que você foi chamado para pregar o Evangelho não é uma nação que eu fui chamado para pregar o Evangelho. Como assim, Márcio? A palavra nação, não estou falando assim Brasil, Japão, Indonésia, todos os países, não. Mas é o ambiente que você está inserido. O ambiente escolar é só um professor que vai estar lá dentro, ele vai saber como falar com eles, vai saber as palavras dele e vai saber pregar para esse ambiente. As pessoas que estão trabalhando em fábrica sabem o ambiente da fábrica, como que é a cultura da fábrica, vai para aprender, pregar para a nação das fábricas. As pessoas que trabalham, que estudam, não sabem qual que é o ambiente escolar, qual que é a cultura escolar e vai para saber pregar para a nação escolar. Você foi chamado para ser evangelista, para ser missionário na nação que você está inserido. Eu te chamei para você primeiro. Vem, tenha comunhão comigo. Esteja com Ele e seja comigo. E depois, ide e pregar o Evangelho.
A vida com Cristo é cheia de vida e vida em abundância. Quando nós estamos cumprindo nosso propósito, aí sim, vamos ter essa vida em abundância que Deus quer. O que é abundante? Abundante quando você enche um copo e ele transborda. Quando ele está meio que vazio, ainda está faltando uma coisa, não está cheio. Quando você está sentindo que está faltando uma coisa ainda, você enche mais. O nosso lema é isso aí. Enchei-os do Espírito Santo. O que falta na sua vida? O que o Senhor está precisando? O que eu estou precisando? É Cristo. Eu sou crente já, mas é Cristo. Eu estou na igreja tanto, mas é Cristo. Porque é Ele que traz a transformação. Em qualquer área, não importa a área que seja. Estou precisando me dar bem com a minha família, então enche mais de Cristo que Ele vai transformar. Estou precisando ter mais aplicação nos estudos, se enche mais de Cristo que Ele vai te ajudar a estudar. Tudo isso, toda a nossa vida é centrada nele. A gente